A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach para todos aqueles que crêem no sacrifício do ungido no Calvário. Aqui quem vos fala é o irmão André, do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como dizia o Mashiach, quem tem ouvido, ouça. Quero ler um texto aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, que fala sobre a nossa habitação celestial. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo ali para os irmãos: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte do Criador um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mão humana. Enquanto isso, gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestido, não seremos encontrados nus, pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Foi o Criador que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Rei, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Rei. Por isso temos o propósito de lhe agradar, que esteja no corpo, que deixe, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que seja boas, que seja má. Amado, esse texto é um texto de uma revelação extraordinária, porque se nós formos entender a mente do apóstolo Paulo, do apóstolo Shaul, nós entendemos que o apóstolo Paulo explica de forma maravilhosa o que é o plano celestial do Criador para a humanidade e para todos aqueles que creem no sacrifício do seu Filho. Porque, infelizmente, nem todo mundo entende dessa maneira. Se nós formos analisar o que o próprio Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele já deixa bem claro: se esperamos em Cristo só para essa vida, só para esta carne, só para este tabernáculo, somos mais miseráveis dentre os homens. Então ele entendeu isso, como a igreja primitiva entendeu, e outros entenderam, mas alguns nos nossos dias não entendem dessa forma. Eles querem ir para o céu e só vai ficar a roupa, né? Ele diz que o motorista do avião é crente, aí sobe o motorista, a roupa fica, o avião cai, o trem, o maquinista é crente e sobe ele, a roupa fica e o trem desgoverna. Meu irmão, não é assim não, mano. Não é assim não. Olha o que ele diz: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte do Criador um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mão humana. Isso está dizendo o quê? Isso está dizendo que, ser destruída a habitação terrena que a vivemos, não é a nossa casa levantada por mão de um pedreiro. Não é a casa, a mansão que você vive aí. Não, isso está falando do nosso corpo. Se essa casa, né, se essa casa for destruída, temos da parte do Criador, né, uma casa eterna no céu. Lembra que o Mashiach disse: vou preparar lugar. Você entendeu? Aí, não construída por mão humana. Entende? Quanto isso, gememos. Desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Então, quer dizer, enquanto isso não ocorre, nós temos o que na carne? O Mashiach diz: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Nós gememos, nós ficamos angustiados, nós sentimos dores, nós sentimos
ansiedade, muitos sentem depressão, muitos passam por um processo difícil, de tristeza, outros passam por um processo de angústia. É isso, ó. Enquanto estamos nessa casa, terreno, ó, gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Agora, peraí, é todo mundo que deseja ser revestido da habitação celestial? Não, é um pouco grupo de pessoas que deseja já estar com Machia, estar com o rei. São poucos, irmão. Nem todo mundo quer morrer agora. Se o camarada quisesse morrer agora, quando ele sentisse uma dor no peito, uma falta de ar, ele não iria procurar um médico. Ele não iria procurar um médico. E por que ele corre para o médico? Muitos estão igual Elias. Elias queria morrer. Ele queria morrer. Ah, eu quero melhor morrer porque eu não sou melhor do que meus pais. Você quer morrer? Jezebel quer lhe matar. Então vai lá e se entrega a ela. Elias não era bobo. Elias não era bobo. E muitas das vezes pensa que o Criador é qualquer pessoa. Não, irmão. Você entendeu? Elias queria morrer também. Mas não queria ser entregue a Jezebel. Porque Jezebel queria a cabeça dele. Ela queria matar ele. Então, já que ele queria morrer, na realidade ele não queria morrer. Ele queria que o Criador entrasse com a providência na vida dele. Então aqui, ó, porque estamos vestidos e não seremos encontrados nu. Isso aqui, quando fala estamos vestidos, isso aqui é revestido, irmão, do Machia. Encontrado nu, isso aqui quer dizer, por isso que Cristo vai vir como ladrão. Ladrão para quem? Para todos. Quem tiver vestido do Machia, revestido do Machia, o veste de salvação, amém. E quem não tiver? Por isso que o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará sobre ele. Tá vendo? Por isso estamos vestidos, né? E não seremos encontrados nus. Nus quer dizer o quê? Sem proteção. Nu, vulnerável. Sem a proteção celestial, sem a proteção que protege todos aqueles que crê no Machia, ainda que esteja morto. Todos aqueles. É isso aqui, ó. A interpretação é essa. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos, nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. E ninguém quer morrer, irmão. Enquanto estamos nessa carne, nós sofremos dor, essa carne sofre, essa carne padece, essa carne não presta para nada. O Machia diz, o Espírito é o que vivifica, João 6. A carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Infelizmente, alguns arrogantes ainda não entenderam isso. E algumas pessoas que dizem que servem o Criador, realmente também não entenderam isso. São tão prepuciosos, soberbos, ingratos, irreconciliável, mais amigo dos desleais do que amigo de pessoas do bem, entendeu? Sem efeito natural. É terrível, irmão. Caluniador, prepucioso, soberbo, ingrato, desobediente a pai e a mãe, entendeu? Amigo de toda justiça, inimigo de toda justiça e amigo de toda injustiça. É esse povo que pensa que a carne vai ficar para sempre. Não conhece palavra, não conhece escritura. Não conhece escritura, porque se conhecesse escritura ia ver que a carne não presta para nada. Entendeu? A carne é enganosa, como diz, né, o profeta, que é o coração, é enganoso e perverso. Só o soberano conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. Como diz lá em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era e o espírito volte ao Criador como deu. Você entendeu? Então tá aqui, ó. Enquanto nós estamos nessa carne ou nessa casa, nós se angustiamos e não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. O que é que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante? Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Essa palavra dormir ali quer dizer morrer. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e piscar de olho. E isso que é corruptível se revertirá de incorruptibilidade. Isso que é mortal vai se revertir da imortalidade. Entendeu? Então aqui a gente vê, irmão,
Infelizmente, essas pessoas, elas têm preguiça de estudar. Elas têm preguiça, porque para você pesquisar essas coisas, requer o quê? Requer tempo, requer dedicação, requer compromisso, requer uma meditação, requer uma pesquisa, entendeu? Nós não podemos sair por aí, irmão, aceitando tudo, comendo tudo, não. Porque em Mateus 7,21 diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do Pai. Em João 6, o Machia fala ali que veio em nome do Pai, que ele é o pão da vida. E o povo ali que conhecia a lei de Moisés dizia assim, então, como é que nós vamos fazer a obra do Criador? O Machia diz, a obra do Criador é crer naquele que ele enviou. Infelizmente, muitos não crêem no Machia, porque todos os mistérios do Criador, tudo que o Criador queria falar com essa humanidade, fala através do seu Filho. E hoje está aí correndo atrás de profetas, se esquece que em Hebreus capítulo, você está com a Bíblia aí, eu confere aí para você ver, em Hebreus capítulo de número 14, capítulo 1, né? De se havendo o Criador antigamente falado de várias maneiras aos profetas, né? De todas as formas, a nós nos fala nesses últimos dias pelo seu Filho, tá vendo? A nós nos fala nesses últimos dias pelo Filho. Então esquece esse negócio aí, irmão, correr atrás de profecia, correr atrás de fulano, de beltrano, de ciclano, fulano. Fala pelo Filho. Como é que vai falar pelo Filho? Vai estudar a respeito do Filho. Vai estudar a respeito do Filho. Prossiga, como disse José, prossiga em conhecer o soberano, o rei. Prossiga em conhecer. Não fica só nessas palavras maravilhosas aí que muitos querem aí tentar ludibriar. A nós nos fala nesses últimos dias pelo Filho, o qual fez herdeiro de tudo, o qual tem a plenitude da primazia, o qual é o primeiro em tudo. Irmão, quando é que você vai acordar? Hã? Então vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 5. Foi o Criador que nos preparou para esse propósito, dando nós o Espírito como garantia do que está por vir. O quê? O reino do Machia. Lembra que ele disse para Pilatos? Meu reino não é desse mundo, não. Se meu reino fosse desse mundo, meus servos lutariam e não deixariam que eu fosse entregue a você. Então, infelizmente, as pessoas, alguns, não querem entender essas coisas. O reino, irmão, o reino começa aqui, tá entendendo? Mas ele sai daqui para um plano espiritual, mas depois ele volta para um plano físico na Nova Jerusalém, mas já está com os corpos transformados. Olha o versículo 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do rei. Você não está com a Bíblia aí? Confere aí para ver se eu estou pregando heresia. Enquanto nós estiver nesse corpo, estamos longe dele. Vou falar de novo, enquanto nós estiver nessa carne, estamos longe dele, meu irmão. Estamos longe, sabe o que é longe mesmo? Longe, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o rei. Tá vendo? Nós temos que ter essa confiança. Por isso que os discípulos não tinham medo de morrer. Por isso que os discípulos não tinham medo de enfrentar o tacho de óleo quente. Isso que a igreja primitiva não tinha medo de perder a cabeça. O apóstolo Paulo escreve carta antes de morrer, né? Escreve a carta para Timóteo, para a igreja, de forma maravilhosa. Nenhum deles tinha medo da morte. Por quê? Porque ele sabia que ia estar com o rei. O próprio Estevão, quando está sendo apredejado, ele vê o céu aberto e o Filho do Homem à direita do Pai. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Então, infelizmente, irmão, essas pessoas não querem estudar as Escrituras de forma maravilhosa. Versículo 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, que esteja no corpo, ó. Então, nessa carne, nós temos por direito agradar a ele. Fugir de toda aparência do mal, fugir da imoralidade sexual, fugir da idolatria, se esforçar para ser uma pessoa boa, entendeu? Não importa o que diga, não importa o que fale, o que manda é a sua consciência, o seu caráter. Porque na sua intimidade com o Criador, irmão, ninguém pode julgar a sua intimidade. É você que examina a si mesmo como é que você está diante dele.
Algumas pessoas querem te fazer examinar você se você frequenta uma denominação. E você frequenta uma denominação e pula e sapateia e prega e corre e sai falando um monte de asleira, aí você está firme com o Criador. Se você não frequenta uma denominação, não é membro de uma denominação, não tem uma carteirinha, não tem uma credencial, não tem uma gravata, um terno, aí ali tem um termômetro, né? Que ele diz que a sua espiritualidade acabou. Aí é que se engana. Aí é que se engana, tá? Aí é que se engana. Porque ninguém pode julgar a espiritualidade de uma pessoa por denominação, dentro dela ou fora dela. Não. A gente examina a si mesmo. O Mashiach diz: quem é do Criador, nos ouve. Quem nos ouve, não é. E é todo mundo que está dentro do sistema religioso aí que quer ouvir a verdade, que quer ouvir a palavra como ela é, sem arrudeio, sem máscara, sem manipulação. Não ouve, não gosta, não aceita. Então o Mashiach deixou bem claro que quem é do Criador nos ouve. Todo aquele que ouve a vocês, a mim me ouve. Quem não ouve a vocês, a mim não me ouve. Não são palavras minhas, são palavras do Mashiach. Versículo de número 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, que seja boa, que seja má. Tá vendo? Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo para ser julgado o que fez por meio do corpo. É por isso que a palavra nos diz, Paulo escreve para os irmãos de Corinto no capítulo 1, se não me faz da memória, né? Em 1 Coríntios, ele diz que todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem peca contra o corpo, peca contra o Criador. Por quê? Porque o Criador é espírito e habita dentro de todos aqueles que aceitam o Mashiach como Salvador. Então, se você se prostitui, você está fazendo um corpo com a prostituta. Forma os dois numa só carne. É isso que a palavra revela. Assim como uma pessoa se une à sua mulher e os dois passam a ser uma só carne, assim também quem se ajunta com a prostituta forma um corpo com ela. E quem se ajunta com Mashiach forma um corpo com Mashiach. Por isso que nosso corpo é o templo do Espírito do Criador. Entende? É o templo do Espírito do Criador. Então não faça dos membros de Cristo membros de uma meretriz. É assim, irmão. É isso que é a palavra. Então todos vai ser julgado o que tem feito por meio do corpo. O que é que você tem feito por meio do corpo? Você bebe demais, fuma demais, né? Se prostitui, faz um monte de coisas por meio do corpo que realmente a palavra condena. Aí, meu irmão, não é eu não. Não é eu que vou te julgar. É essa palavra. O Mashiach diz que essa palavra há de julgar no último dia. Então fuja da aparência do mal. Se abstenha de toda aparência do mal. Fuja daquilo que te seduz. É isso que a palavra está dizendo. Então nós, nessa carne, estamos longe do rei. Paulo dizia, eu já quero ser despido dessa habitação terrena para ser revestido da habitação celestial. Em outras palavras, eu já quero sair dessa terra para me revestir da habitação celestial. Por que o apóstolo Paulo pensava desta maneira? Porque ele entendia as festas, porque ele entendia a vinda do Mashiach, ele entendia todas essas coisas. Você entendeu? Então, meus irmãos, não tema os que matam o corpo. Porque depois de matar o corpo não pode mais fazer mais nada. Mas o Mashiach diz, eu vou mostrarei a quem vocês devem temer. Temer aquele que mata o corpo e a alma e faz perecer o homem no inferno. A esse temer. Então vamos temer e respeitar o Criador, crer no seu Filho, que é o único Salvador para todos aqueles que crê. Para todos aqueles que crê, porque ele não faz acepção de pessoas. Pode ser de qualquer etnia, se aceitar ele como Salvador, terá o seu nome escrito no livro da vida. E para você ser salvo, não precisa estar preso em filosofias e doutrina de homem. Precisa se aceitar o Mashiach, fugir de toda a aparência do mal, assim como a igreja primitiva dá
instrução para Paulo e Barnabé no princípio, né? Mostrando para eles como deveria pregar o gentio e fugir da idolatria e fugir das práticas pecaminosas, porque até o gentio o Criador deu, né? O arrependimento. É isso que a palavra diz. É isso que a revelação está mostrando. Então vamos examinar as escrituras. Não vamos ficar por aí comendo qualquer coisa não, meu amado. Examina as escrituras, porque o Mashiach diz, né, que se nós examinar ela de forma maravilhosa, ela testifica dele. E após testificar dele, nós teremos a vida eterna. É isso que a palavra está revelando. Que o Eterno vos abençoe, vos abra o entendimento para compreender as Escrituras.